O aproveitamento integral dos alimentos é quando você utiliza todo o alimento, em sua totalidade. Então você usa casca, talo, raiz, bulbo, sementes e a polpa. Normalmente, na nossa casa, a gente tem o costume, por exemplo, eu vou comer a banana e eu descarto a casca da banana. E, na verdade, essa casca é onde tem o valor nutricional maior, né? Então, importante dar dicas assim, de receitas, que a gente utilize essas partes que são não convencionais, que as pessoas normalmente não consomem, mas que é importante. Um exemplo disso é a semente de abóbora. A semente de abóbora ela é descartada e ela tem um valor proteico muito grande. Ela tem zinco, ferro, vitamina A, vitamina B e que para o consumo diário, né, é importante. E às vezes a gente descarta e tem um valor nutritivo muito importante. O importante na hora da compra é prestar atenção se está bem armazenado. Então a gente vai comprar o alimento, a gente vai comprar um alimento bonito, aquele alimento que ele está bom para venda, né? Só que a gente vai poder utilizar ele em casa. Normalmente o mercado, ele faz aquele sacolão, o alimento ele tá ótimo, ele tá bonito, mas aí às vezes você chega na sua casa, o alimento já tá murchinho e você descarta. E na verdade não, você pode utilizar, você pode aproveitar essas partes dos alimentos. Então, uma outra dica que eu dou nos mercados é sempre começar a compra pelos alimentos pesados. Então você começa lá pelo fundo, pelas bebidas, monta o seu carrinho, depois você vai para os alimentos não perecíveis, depois você vai para os alimentos, as frutas, né, verduras, legumes, depois você vai para os alimentos congelados e por último os refrigerados. Por quê? Porque o refrigerado você vai ter que chegar do mercado e já guardar, para que você não tenha essa perda, né? No Brasil, a gente tem a perda em vários processos, né, da cadeia, lá na colheita, na parte da produção, na parte do transporte dos mercados, do produtor até o transporte e aqui no Brasil a gente tem uma grande perda no consumidor, que é na parte final, lá em casa. Quando a gente está na nossa casa, por exemplo, a gente comprou uma grande quantidade de couve, por exemplo, a gente sabe que a gente não vai utilizar essa couve durante a semana para fazer a nossa refeição. Então, o que é importante? Existem alguns processos que você pode congelar. Só que, normalmente, quando você congela um alimento, você perde os valores nutricionais ou então ele perde a cor, ele perde a vistosidade dele, né? O que é importante? Existe um método chamado branqueamento, que é muito fácil de fazer em casa. O que você faz? Você pega o alimento, normalmente o seu hortifruti, a fruta ou legumes, você coloca o alimento em uma água fervida, né, quente, deixa por 1 minuto, logo em seguida você joga ele na água gelada com gelo. Esse processo faz a produção enzimática desse alimento parar. Então você não tem a perda dele, você consegue conservar. Você faz esse processo, então água quente, depois você coloca na água gelada e pode congelar. Quando você for utilizar o seu alimento, você pode colocar ele direto na panela, fazer a preparação que ele vai estar intacto. A gente tem várias dicas, né? Mas uma muito importante é quando a gente vai preparar os legumes, a gente pode... Primeiro a gente tem que pensar no que a gente vai fazer. Quando a gente for cozinhar, a gente tem que pensar o que eu vou preparar, para ver se eu consigo reutilizar as cascas, os talos. O pessoal tem mania de descartar talo de brócolis, talo de couve. Na verdade, ele tem um valor nutritivo muito importante. Então, além disso, eu vou cozinhar o meu legumes, minha vagem, minha batata, numa água. Essa água, ela tá com todo o nutriente nessa água. Então, o que eu posso fazer para aproveitar? Eu posso usar para fazer o meu arroz, eu posso usar para fazer um risoto, um outro caldo, outro tipo de preparação. Um outro tipo de dica de receitas é a que a gente tem o nosso Facebook aqui do Banco de Alimentos de Botucatu, quem quiser pode acessar. A gente tem receitas como o aproveitamento integral do chuchu, que a gente faz uma cocada de chuchu. Então a gente pega o chuchu, tira apenas a semente, rala ele e coloca na panela com açúcar e coco e ele vira uma cocada maravilhosa. Porque o chuchu, na verdade, ele pode ser tanto para o doce quanto para o salgado. Porque ele é um alimento que não tem muito sabor, né? Então ele se encaixa em várias receitas legais. Tem também o nosso bolo de pimentão, que em vez do leite, a gente utiliza o suco do pimentão e ele não fica com um sabor residual de pimentão, ele fica parecendo um bolo de chocolate com pimenta. Então quem ficar interessado pode entrar no nosso Facebook. O
Banco de Alimentos ele foi inaugurado aqui em Botucatu em dezembro de 2015. Ele funciona fazendo a coleta urbana, né? Então a gente passa nos mercados, que são os doadores cadastrados. Então é mercado, quitanda, feira livre, produtor familiar, as pessoas físicas também podem realizar a doação. A gente passa na parte da manhã, faz essa coleta urbana, pega os alimentos que não estão mais bons para venda, mas que não perderam o valor nutricional. Então aquele alimento que está amassado, aquele alimento que está batidinho, que o mercado não consegue mais vender, mas que a gente consegue consumir. Então a gente passa recolhendo esses alimentos, traz aqui para o banco, faz a higienização. Na parte da tarde, esses alimentos são distribuídos gratuitamente para as entidades cadastradas. Então, hoje a gente atende 38 entidades aqui de Botucatu que fazem essa retirada na parte da tarde. Então, cada entidade retira uma quantidade por semana. Então, toda entidade, essas 38, vem toda semana, cada dia no seu dia específico. E lá na entidade, elas aproveitam para complementar o almoço, o jantar. Tem entidade que faz lanche para as crianças à tarde, então a gente manda frutas para elas fazerem uma salada de frutas, bolo, a gente manda também banana. E além das entidades que fazem sopão, que são as entidades que atendem no sábado. Então, normalmente a gente atende elas na sexta-feira, a gente manda legumes, abobrinha, cenoura, e elas fazem esse sopão para a comunidade da região onde elas residem. Então, para quem quiser doar, o nosso telefone para contato é 3813-9313. A gente tem o nosso e-mail, que é doações bancodealimentos@institutojaugusto.com.br. E o nosso Facebook, quem quiser acessar a nossa página, a gente vai colocar o link.